Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link, você vai direto para eles, ou então o telefone que está passando aí nessa tarja. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Feliz Natal, torcedor vascaíno. Bom dia, é um prazer estar com você por aqui nesse dia tão importante para todos nós. E hoje, torcedor, o Faísca Tá On terá uma pegada diferente. Não será sobre campo e bola, sobre esquema tático, sobre modelo de jogo. Eu quero trazer para você aqui, nesse Natal, um pouquinho da minha história, do Jean jornalista, que hoje fala pro Atenção Vascaínos, que é o seu povo, o torcedor do Vasco. Quero mostrar para você que não tem diferença nenhuma do Jean pro torcedor do Vasco. Eu sou um de vocês, com a diferença de estar com o microfone na mão e ter a responsabilidade, de alguma maneira, falar desse clube gigantesco. E eu, que trato o futebol muito mais do que um esporte, do que um lazer. Enfim, se você está curioso, se você quer saber como que o Jean chegou na Atenção Vascaínos, muita gente já sabe dessa história, já sabe como eu cheguei até aqui. E para você que ainda não sabe, principalmente para você que tem mais de 30 e 40, eu vou contar uma história por aqui que você vai se identificar e vai se identificar muito. Enfim, depois da vinheta eu volto com recordações nesse dia tão importante para todos nós. Se liga aí. Você que está curtindo esse final de ano de muitas festas, olha só o recado que eu trago para você da Betfair. A Betfair está com o Vasco e vai estar também em 2025 e dá a você a oportunidade de ajudar o clube e também o canal Atenção Vascaínos, que continua com a parceria para o ano que vem, com os melhores divertimentos nos jogos e apostas esportivas, ganhos turbinados, mega cotação, exchange e muito mais. Mas sempre lembrando, jogos online só para maiores de 18 anos e com muita responsabilidade. A Betfair é a maior patrocinadora da história do Vasco e chega em 2025 dando oportunidade a você de fazer a regularização do seu processo de transição para que a sua conta seja habilitada e você possa continuar se divertindo sem nenhum problema. Tudo dentro da lei, tudo dentro da ordem. É a Betfair. Vem com o Vasco, vem com o AV, vem com a Betfair. Então, torcedor vascaíno, hoje, nesse dia tão importante para todos nós, que é o nascimento de Jesus Cristo, eu gostaria de trazer para você aqui uma reflexão. Como Jesus e Deus podem transformar as vidas das pessoas. E eu sou um exemplo vivo disso. Porque se você parar para pensar, um cara que nasceu no interior do Brasil, numa cidade que nem é a capital do seu estado, Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, mas não é nem a capital de Santa Catarina. A capital de Santa Catarina, como todo mundo sabe, é Florianópolis. E que lá na sua infância tinha no Vasco a sua paixão, e isso passou pela adolescência e para a vida adulta. E olha, torcedor, que tudo isso que Deus pôde proporcionar na minha vida, eu agradeço todos os dias. Porque às vezes eu até penso que eu vivi duas vidas em uma só. Pode parecer meio surreal, mas para quem nasceu na década de 70, na década de 80, vai entender o que eu estou falando. Primeiro, que eu nasci em 79, e na década de 80 inteira, jogos do Vasco
e também na década de 90, ali no início, não eram todos os jogos do Vasco que eu tinha acesso. Aliás, no final da década de 80, eu lembro até hoje, que meu pai tinha assinatura do jornal A Notícia. E eu esperava sábado à tarde, porque o jornal de domingo chegava no sábado à tarde. E o jogo da TV, da Globo, era somente nos domingos à tarde. Então eu ficava esperando o jornal de domingo chegar no sábado, que era o barulho do jornal bater na porta de casa. Porque o entregador vinha de moto, parava na frente do portão e arremessava o jornal. E quando o jornal batia na porta, eu ia lá, olhava na seção das emissoras de televisão para ter ideia qual era o jogo que a Globo iria transmitir no domingo à tarde. Na maioria das vezes, poderia até passar o mês e não ter um jogo do Vasco. Mas isso eu não me importava, porque eu tinha o meu companheiro, que não era esse aqui, mas era algo parecido que daqui a pouco eu vou falar. Se não tinha possibilidade de assistir na TV, eu ficava com um radinho ali, ouvindo o Vasco, ao lado do meu pai. Meu pai abria sua Brahma, acendia o seu cigarro e eu ficava do lado dele ali. Aliás, que memória afetiva, que memória gostosa de lembrar desse tipo de momento com meu pai, que infelizmente não está mais entre nós. Mas quando olhava ali e via a possibilidade de ter um jogo do Vasco, o coração transbordava de alegria, porque eu poderia ver os meus super-heróis ali ao vivo, mesmo que sendo pela televisão, e era uma sensação muito gostosa mesmo. Eu até separei aqui, antes desse momento, algumas fotos quando criança, para o torcedor ter ideia aqui, ó. Olha a camisa do Vasco, aqui no cantinho. Aqui bebê, sei lá, 8, 9 meses, mas era o presente que meu pai mais gostava de me entregar. Inclusive, aqui, um pouquinho maior, eu acho que eu dei uma despesa boa para minha família com a questão do leite, né? Olha a pirâmide do leite e olha a camisa que o alemãozinho aqui estava vestindo nesse momento. Depois tinha alguns registros um pouquinho maior. Aqui provavelmente eu deveria ter uns 6, 7 anos, mas estava com a camisa do Vasco também. Aqui um milagre, a camisa do Vasco fazia até você dirigir Fusca. Dá uma olhada aí nesse alemãozinho aí dentro do Fusca do pai, fazendo aquela pose para poder tirar foto. Aqui, mais uma foto um pouquinho maior aí com a camisa do Vasco. E até um cachorro que eu tive na minha adolescência, o Pretinho, ele era todo preto, mas tinha uma faixa branca ali embaixo, que foi fator determinante na hora de eu escolher ele. Eu lembro que a gente saiu, foi até o canil, e quando eu olhei esse cachorro todo preto com uma faixa branca embaixo, eu não tive dúvida nenhuma de qual cachorro aí eu teria que escolher para ser o cachorro da nossa família. E meu pai tinha um bar. Quando eu era criança, meu pai acabou saindo do serviço que ele trabalhava, tinha minha irmã pequena, e eu acabei tendo como meu primeiro emprego, com 9, 10 anos, o bar do meu pai. E aquilo era uma alegria muito grande, porque o papo dominante no bar sempre foi o futebol. E isso era final da década de 80. Eu tinha ali 8, 9 anos, e o Vasco, bicampeão carioca, gol de Cocada, gol de Bismarck, gol de Tita em 87, gol de Romário, e isso era sensacional. Até o título de 89, aquele sábado à tarde no Morumbi, que eu sei cada detalhe daquele jogo, e sempre falo que quando eu encontrei o Bismarck a primeira vez, depois de trabalhar no canal e conversar ele nas lives, eu encontrei o Bismarck numa festa do canal no final do ano. E lembro que o Bismarck chegou depois do almoço, e quando ele veio caminhando assim, aquilo foi me dando uma aflição, porque eu não sabia qual reação que eu teria à frente do Bismarck. E eu já com 40 anos de idade, mesmo assim, não entendendo direito o que estava acontecendo. Lembrando que nesse mesmo dia, no período da manhã, o Acácio esteve presente aí numa pelada que a gente fez do canal, e foi outro cara que eu fiquei olhando para o Acácio assim e imaginando como que podia aquele menino lá do interior do Brasil, que assistia esses caras pela televisão 4, 5 vezes por ano, agora ter a possibilidade de estar ali, sentado ao lado dos seus ídolos, trocando ideia e falando sobre futebol. E eu não consigo normalizar isso. Por isso que eu acredito muito e agradeço muito a Deus e a Jesus Cristo, que faz aniversário no dia de hoje, a possibilidade de ter me entregado esse presente que é trabalhar no Atenção Vascaínos.
Tentei, na minha adolescência, jogar futebol, ser um jogador de futebol profissional, não tive êxito e já descobri muito cedo que não ia rolar. Com 15, 16 anos já comecei a jogar futebol só por hobby mesmo, sair das escolinhas e tentar aí estar em clubes e continuei com futebol só como hobby. Terminei o 2º grau e daí na adolescência aquela dúvida, será que eu faço jornalismo? Será que eu faço educação física? Esperei 1, 2 anos para ter a definição e fiz jornalismo. Acabei me formando aí com 24, 25 anos, mas não trabalhava na área. E tenho até hoje uma outra atividade profissional além do jornalismo, porque eu nunca me senti capaz de ser alguém de trabalhar com jornalismo. Via as pessoas comentando, o repórter narrando, e nunca conseguia me enxergar no meio dessas pessoas, como um cara que pudesse exercer essa profissão. E olha que eu tenho um parceiro de vida, um irmão mesmo, Diego Santos, que é meu primo, é filho de um irmão da minha mãe, e ele trabalhava na área aqui em Santa Catarina e ele sempre dizia, cara, tu precisa entrar na área do jornalismo. E o Diego foi o meu primeiro telespectador, ouvinte do Atenção Vascaínos, porque antes de eu começar no canal, ele é da mesma idade que eu, a gente nasceu em 79, tem 1 mês de diferença, sempre que acabava o jogo do Vasco, eu passava a mão no telefone e ficava 1 hora conversando de bola com o Diego. Até porque o Diego é um cara que jogou bola, também tentou ser profissional, foi júnior de equipe profissional e um cara que tem um entendimento bacana. Então a gente ficava minutos e minutos, horas e horas trocando ideias sobre futebol. E isso fez... A única tristeza que eu tenho na Atenção Vascaínos é essa, que acaba o jogo hoje, eu falo para quase 20 mil pessoas, mas não converso mais com o Diego, que é o cara que eu sempre ligava. Mesmo assim, óbvio que a gente tem contato ainda tudo, mas diminuiu bastante depois que eu comecei aqui no Atenção Vascaínos. E antes de eu começar no Atenção Vascaínos, eu tive a oportunidade de trabalhar numa rádio aqui na minha cidade, que foi que abriu as portas para eu chegar no Atenção Vascaínos. O Vasco efetiva o Ramon Menezes durante a pandemia e o Flávio Dias entra em contato com o pessoal aqui da 89 FM, que é a rádio que cobre os jogos do JEC no Campeonato Catarinense, nos campeonatos brasileiros. E esse recado do Flávio Dias chega na mão do Gabriel Fronze, que é o chefe da equipe de esportes da rádio. O Gabriel Fronze, sabendo que era para um canal de Vasco, pede para que eu possa entrar em contato. Quando o Gabriel manda no meu WhatsApp o contato Flávio Dias, eu confesso a você, torcedor, que daí o mundo deu uma volta gigantesca na minha cabeça. Porque eu vou confessar aqui, eu não acompanhava o canal, eu não tinha esse hábito de acompanhar o Atenção Vascaínos. Aliás, o mundo do YouTube, para mim, para acompanhar notícias esportivas, era algo que eu sempre mantinha uma certa distância. Mas quando eu vi ali Flávio Dias, a minha memória afetiva lembrou. Será que é o Flávio Dias, da Rádio Tupi, que eu passei aí a minha infância e a minha adolescência completa ouvindo? Torcedor, eu vou dizer um negócio para você. Só quem me acompanhou durante eu ter aí entre 10 até os meus 25, 26 anos, para ter a noção do que um rádio de pilha, um motorrádio fazia na minha vida. As pessoas tinham que entender que tudo que eu fazia na minha vida parava às 10 horas da noite, que era o momento que começava o giro esportivo. Eu lembro até hoje da vinheta da Rádio Tupi no giro quando vinham as notícias. Eram 2 passadas de cada clube e depois começavam aí a falar realmente das notícias. E sempre tinha o comentário inicial do comentarista da casa na época, que na Rádio Tupi foram vários, e na Rádio Globo também. O giro começava às 10 e o panorama começava às 10h05. Ou seja, escutava a Tupi, pegava os destaques, mudava rápido. Aqui a frequência era 1220 a Globo e 1280 Tupi. E no meio tinha a Rádio Cultura, que é a rádio aqui da minha cidade. Só que durante o dia era só a Rádio Cultura. As ondas não chegavam aqui. À noite tinha essa possibilidade. Então não via a hora de escurecer para poder ficar com o rádio. A Fernanda, que é a minha esposa, ela sempre fala que ela achava aquilo uma maluquice, porque eu conheci ela com 19, 20 anos e eu ia para a casa dela
todos os dias e eu levava o rádio. E chegava 10 horas, aconteça qualquer coisa. Eu tinha que parar para ouvir os destaques, porque era a maneira que eu tinha para me abastecer das notícias do Rio de Janeiro. Então, por aí você tem ideia, torcedor, de quanto eu sou apaixonado e de quanto eu gostava por esse clube. E eu lembro, na minha infância, a dificuldade que o meu pai e minha mãe tinham para poder proporcionar para mim algum tipo de material do Vasco. Eu até separei aqui, por exemplo, essas camisas. Eu nunca joguei fora uma camisa do Vasco. Uma camisa completamente, entre aspas, pirata, confeccionada aqui na minha cidade mesmo, mas era o que meu pai e a minha mãe tinham aí a possibilidade de me entregar. Eu sou do tempo, torcedor, e muita gente vai se identificar aí que está assistindo esse vídeo, que você comprava a camisa num local. Olha o tamanho dessa camisa aqui. Isso aqui provavelmente é quando eu tinha 7 anos, 8 anos no máximo. Olha o número da camisa, número 11, por que será? E um número costurado na camisa, porque você comprava a camisa num lugar, depois você ia para outro local, comprava o número, aí começava a saga pela costureira para você colocar o número na camisa. O 11, obviamente, por causa do Romário. E eu tenho uma coleção de camisas absurdas. Eu tenho mais de 100 camisas do Vasco, porque eu nunca doei uma camisa do Vasco, assim, por se desfazer da camisa. Já presenteei amigos meus com camisa do Vasco, mas você se desfazer de uma camisa do Vasco, jamais. Porque camisa do Vasco é uma coisa sagrada. Inclusive, já contei em uma oportunidade aqui, mas para quem não ouviu ainda, eu lembro muito, no ano de 89, que no dia do meu aniversário, eu pedi uma camisa oficial para o meu pai e para minha mãe. E eles saíram para comprar aqui na minha cidade, só que em 89 não chegava a camisa do Vasco oficial aqui na minha cidade. E eu lembro que minha mãe comprou a camisa e disse, olha, a gente achou a camisa oficial, tá escrito Coca-Cola, é a camisa do Vasco realmente. E aqui, ó, era essa camisa aqui que meu pai e minha mãe compraram para mim, número 9 do Vasco. 9 porque em 89 o Bebeto ficou com a camisa 9, porque a 10 era do Bismarck. E logo que eu abri o pacote de presente, meu pai e minha mãe não tinham um entendimento direito do que era uma camisa original e do que não era. E eu confirmei que era aquela camisa que eu queria, mas lá dentro eu pensei comigo, poxa, mais um final de ano eu vou passar aí um ano sem ter uma camisa oficial do Vasco. E daí eu já tinha 10 anos, já tinha um bom entendimento do que era legal e o que não era. E nesse mesmo ano, eu tive a possibilidade de viajar com meus avós paternos para Tubarão, que é uma cidade aqui no sul de Santa Catarina, e lá tinha uma feira muito grande chamada Produsul. Não sei se existe até hoje, mas era uma feira absurda com os mais variados segmentos da economia. E lá, num estande daquele, eu achei isso aqui. Uma camisa do Vasco do ano de 89, da Finta. Olha a etiqueta aqui, torcedor. Amarelinha, escrito Finta, o número aveludado, Coca-Cola. Quando eu vi essa camisa lá no estante, eu pensei comigo, como que eu vou fazer para ter essa camisa? Eu estava a 400 quilômetros do meu pai, eu não tinha telefone celular, eu não tinha como ligar para o meu pai para falar dessa camisa. E eu estava com 2 pessoas de idade, que era meu avô e minha avó. Meu avô, inclusive, não era um avô de sangue. Depois que meu avô, o pai do meu pai, faleceu, a minha avó acabou casando mais uma oportunidade. E era um senhor que nem era ligado muito em futebol. E eu lembro que quando eu vi essa camisa, eu fiquei completamente louco. Porque eu tinha que avisar o meu pai que eu precisava de dinheiro para comprar essa camisa. E agora, como que eu chego no vendedor com 10 anos para falar? Segura essa camisa aqui que eu vou amanhã voltar com o dinheiro. Eu chamei a minha avó e eu fico até emocionado de falar isso, porque eu lembro que eu falei assim para minha avó, e eu sou de origem alemã e a gente tem costume não de chamar de vô e vó, a gente tem costume de chamar de opa e oma. E eu falei assim, Oma, será que a Oma pode comprar essa camisa para mim? Eu tenho certeza que o pai vai depois pagar essa camisa aí para Oma. Aí minha avó falou assim, olha, eu não tenho dúvida que teu pai vai pagar para ti, mas eu não tenho esse dinheiro para pagar essa camisa aqui. Aí eu lembro que eu, na minha inocência, ainda falei assim, Oma,
Vê se não dá para o cara segurar até amanhã, se não dá para a gente deixar alguma coisa aqui, sei lá, eu queria propor alguma coisa para ter uma camisa original do Vasco. E a minha avó foi lá, conversou com o vendedor, e o vendedor, uma alma iluminada, falou: eu vou segurar essa camisa até amanhã à noite, porque essa feira vai continuar, mas eu tô vendo o desespero dessa criança aí, e eu vou segurar essa camisa. Outro dia de manhã, claro que eu não dormi, eu acordei, fui para um orelhão, que eu estava na casa do meu tio não tinha telefone, no orelhão liguei para o meu pai, implorei para o meu pai, e daí aquela história, não tinha aplicativo, não tinha celular, tinha que depositar o dinheiro na conta do meu tio, esse dinheiro bater na conta do meu tio, e à noite, o meu tio, graças a Deus, já era um pouquinho melhor de vida, ele foi lá e comprou a camisa mesmo, ainda sem ter compensado, sem ter entrado dinheiro, e eu pude voltar para Joinville com essa camisa aqui, foi a primeira camisa original do Vasco que eu tive com 10 anos. Então, é isso que eu queria passar para você aqui, torcedor, hoje, que eu tenho a impressão que eu vivi duas vidas numa só. Porque hoje, diante do meu trabalho, eu consigo acompanhar o Vasco por vários lugares do Brasil. O meu filho tem o nome do meu filho é Jean Felipe Helfenberger. Eu coloquei esse Felipe no nome dele. Todo torcedor do Vasco sabe por quê, porque eu acho um maestro sensacional. E o meu maior desafio, falando para o povo do Vasco, é esse. É não deixar a minha paixão, a minha alegria, a minha maluquice pelo Vasco falar mais alto do que a razão na hora de analisar. E isso é algo que eu faço assim, esse exercício quase que diariamente. Não deixar a minha paixão aí falar mais alto do que realmente está acontecendo dentro das quatro linhas. Para encerrar esse Faísca Tá On de Natal aqui, esse especial, eu gostaria de deixar esse recado para você que está aí do outro lado, que dentro da nossa vida a gente pode sim viver duas vidas numa só. E eu sou a prova viva disso e não tenho dúvida nenhuma, porque um cara que na infância tinha dificuldade de comprar uma camisa original do seu clube e hoje pode acompanhar esse clube por jogos pelo Brasil, trabalhando, falando para toda a torcida. E olha, torcedor, eu teria aqui a possibilidade de gravar e falar da minha vida, e pode parecer até meio narcisista, dizendo que, mas não, é só para falar para você como esse Deus, como esse Jesus é maravilhoso. Porque eu lembro que quando eu comecei na rádio aqui na minha cidade, falando do Joinville Esporte Clube, do Jack, muitas pessoas desdenhavam do meu trabalho porque todo mundo sabia da minha paixão pelo Vasco. E como eu era torcedor do Vasco, eu não podia comentar jogos do Joinville. Eu lembro que assim que eu iniciei na rádio, e eu precisava desse emprego na rádio, eu fiquei quase 2 anos sem usar camisa do Vasco. Porque as pessoas, quando me viam na rua, apontavam e sempre mandavam essa letra que eu deveria comentar jogos do Vasco e não jogos do Joinville. Mas como que eu iria comentar jogos do Vasco se eu moro em Joinville? E esse Deus é tão maravilhoso, é tão absurdamente significativo nas nossas vidas, que ele preparou tudo no momento certo e na hora certa. Aquele cara que era desdenhado por pessoas que o rodeavam, que não podia comentar jogo do Jack, que tinha que comentar jogo do Vasco, hoje comenta jogo do Vasco para o Brasil e para o mundo, diante do principal veículo de comunicação que fala no Vasco, que é o Atenção Vascaínos. Por isso, torcedor, que eu sou muito grato, sei de onde eu vim, sei onde eu quero chegar e sei da minha satisfação. E sei que eu tenho muito para evoluir ainda, muito, muito mesmo. E é isso que eu quero entregar para você que está aí do outro lado. Deixando claro que é uma caminhada difícil. Não é algo que eu cheguei aqui e abri a câmera e comecei a falar. Inclusive, esses dias eu até coloquei lá no nosso grupo do WhatsApp o primeiro vídeo que eu gravei. Tava mais ou menos assim, ó. A minha cabeça tava aqui no lado e o vídeo tava pro lado de lá. Fala, galera do Atenção Vascaínos. Aqui quem fala é o Jean Faísca, comentarista da 89 FM, aqui de Joinville, Santa Catarina. Porque eu era um cara de rádio que era acostumado a pegar o microfone, ligar e começar a falar. Nada de enquadrar, de vídeo, de ver como que vai ficar e tudo mais. E tudo isso eu fui aprendendo.
Então, um cara que sempre chegava, só ganhava o microfone pronto. Esse ano, por exemplo, tive que comandar aí a coletiva do técnico do Vasco em 3, 4 estádios que eu estive presente. E isso, para mim, é muito, muito maravilhoso mesmo. E tem um dilema. Quando eu estou presente na frente desses jogadores do Vasco atuais, na frente de uma comissão técnica, entre o Jean torcedor, que quer ir lá, que quer tirar uma foto, que quer agradecer, que quer falar, e o Jean jornalista, que fica sempre reticente em achando para não confundir as coisas. E esse é um dilema muito grande que eu tenho comigo todos os dias e tenho certeza que, da minha maneira, eu tento fazer o melhor possível. Entregar para você, torcedor, algo bem legal. Claro que eu fico triste, como o Flávio fica, como o Emerson fica, como o Marquinhos fica, como o Joel fica, o Sérgio, o Diego, enfim, todos que fazem parte aqui do canal. Quando você pega um chat, tem alguém te ofendendo. Quando você pega as redes sociais, tem alguém te xingando por uma opinião. Mal sabe essa pessoa que eu sou igual a ela, eu quero o melhor do Vasco. E não tem absolutamente interesse nenhum, que prefere A, prefere B, prefere C. Eu prefiro o Vasco bem, porque o Vasco, como diz a música, a Vasco é minha vida, minha história, meu primeiro amigo. Mostrei aqui em fotos o tanto que eu amo o Vasco. E para encerrar, você que está aí no dia do Natal, você que está com um probleminha com o pai, com a mãe, com o tio, com o padrinho, vamos conversar, vamos fazer as pazes, principalmente se você já teve esse laço por causa do futebol. O que eu agradeço o Vasco, o que eu agradeço o Roberto Dinamite, porque daí eu era menor ainda, pelos gols que ele fazia e pela alegria que ele proporcionava ao meu pai. E que saudade que eu sinto de assistir um jogo ao lado do meu pai. Você que tem essa possibilidade ainda de estar ao lado do seu pai, da sua mãe, de um tio que é mais chegado, de um primo, de um irmão, não perca nunca essa essência. Fique do lado dessas pessoas porque passa muito rápido. E essas memórias afetivas é que eu gosto de contar aqui, de trazer, porque realmente depois é tarde. Depois passa, o que fica é uma saudade, no primeiro momento, uma saudade que dói. Depois, uma saudade aí gostosa, que é o que eu sinto hoje de assistir um jogo ao lado do meu pai. Porque sempre que um jogador do Vasco perdia um gol ou fazia uma jogada que não era legal, parece que eu ouço até hoje a voz do Faísca, do verdadeiro Faísca lá no fundo, dizendo assim: ah, se fosse o Roberto. Ó, chega a arrepiar, torcedor, olha isso aqui. É isso. Beleza, galera? Feliz Natal para geral, feliz Ano Novo para geral. Espero que tenham gostado desse Faísca de hoje. Foi mais para humanizar essa relação do jornalista com você que está aí do outro lado. Não temos nada mais nem menos que você. A gente respeita a opinião que está aí do outro lado e eu respeito a opinião que vem pro lado de cá. A gente continua no Atenção Vascaínos. Formação durante a semana, chegando Ano Novo. Flávio voltou de férias com as baterias recarregadas. Aliás, um cara que eu aprendo muito. E não é porque é o comandante aqui do canal, mas é um cara diferente. Um cara que a mesma admiração que eu tive por os jogadores que eu citei aqui, eu tenho pelo Flávio no jornalismo até hoje. O que eu aprendi com o Flávio por aqui, e não só como esse cara que abre o microfone e fala e não sei o quê. Flávio como pessoa também, para mim, é uma referência gigantesca. Agora eu já perdi um pouco isso, mas no começo, quando o Flávio falava comigo, eu tinha medo. Eu ia abrir uma mensagem do Flávio, até segurava um pouquinho. Depois, conhecendo o Flávio, eu sei que aquilo ali é só uma carcaça gigante e um coração desse tamanho disposto também a ajudar todos que já trabalharam e estiveram ao seu lado. Beleza, galera? Tamo junto, um abraço, espero que tenham curtido da minha história aí. Em outro momento a gente alonga e conta um pouquinho mais. Dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais a história que eu trouxe aqui para vocês hoje. Tamo junto, um abraço e um ótimo ano novo. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol!